Olá, tudo bem? Eu sou a Ingrid, do Silver Terapias. Vim aqui conversar com vocês hoje sobre um tema que eu já tinha prometido em vídeos passados, sobre as bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus, e vou conversar um pouco com vocês numa visão um pouco diferenciada, talvez, de que principalmente o cristianismo coloca, algumas outros olhares, digamos assim. Eu vou fazer só uma introdução, mas só já deixando claro, vou usar o texto de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, e em primeiro lugar, eu quero falar sobre a quantidade, quantas bem-aventuranças foram proferidas ali, naquele sermão, naquele texto. São 9, não sei se todos já tiveram a curiosidade de contar, são 9 bem-aventuranças. O número 9 é um número que fala de finalização, conclusão. Mas como assim, Ingrid? O 9 não é o fim. Mas é porque após o 9 volta o 1 e aí começam as combinações para mostrar as infinitas possibilidades de números. E então o 9 ele significa finalização, conclusão e esse retorno ao 1. Então segura essa informação aí. São 9 bem-aventuranças. 9, também cabalisticamente falando, representa a esfera de Yesod. E se você acompanha meu canal, eu tenho outros vídeos nos quais eu explico sobre a árvore da vida, sobre as esferas, Sefirot, e então talvez eu vou só dar uma pincelada aqui, porque é um assunto maior, mais complexo, mas eu só quero citar isso, que 9, a esfera de Yesod, que é a primeira sefirá, primeira esfera, rumo à luz, rumo a Keter, rumo à luz infinita. A árvore da vida tem nessa simbologia desse microcosmo, que nos representa também, tem o macro, mas tem o micro que nos representa, onde há a primeira esfera, que é a 10, que é Malhut, e então é esse primeiro passo, né, para Yesod, que significa fundação, base, também está ligado ao chakra raiz. Então parece muita coisa, né? Mas eu só quero abrir um pouco o leque, mostrar que um texto, mesmo sendo ele dito bíblico, né? Colocando esse bíblico entre aspas, um texto antigo, e ele pode trazer outras interpretações e agregar outros saberes, e isso enriquece demais o texto. Então, Yesod como base, como fundação, como uma energia. No fundo, Yesod é uma energia criativa que ele flui, então, para as esferas superiores. Então, são 10 esferas. Yesod está ali perto da base, é como se fosse o caule da árvore. Então, ela flui, essa energia que vai até chegar em Keter, que é a esfera 1, que simboliza a luz infinita, a fonte, o uno, o todo, ou Deus, como você quiser assim chamar. Então é uma manifestação do mundo físico, e Yesod é a chave para isso, é aquele primeiro passo. Também, se formos olhar para o número 9, simbolicamente, também no próprio
texto sagrado nos traz muitas coisas, mas eu vou citar o fruto do Espírito, então são 9 partes, entendeu? Então é um número já bem simbólico, muito simbólico. Se eu trouxer também elementos do tarô, 9 é o eremita, que é aquele buscador, ele está em busca de iluminação, de autoconhecimento, então também combina, tudo isso combina com tudo que vai ser falado nesse sermão. Aí você vai falar, mas o tarô ele veio muito depois, não tem nada a ver com a época de Cristo. Sim, o tarô formalizado, sim, século XIV, em média, mas os ensinamentos dos quais o tarô bebeu dessa fonte para ser formalizado, eles são muito antigos, né? Alguns, não é todos que aceitam isso, mas existem alguns indícios que o tarô vem do Egito Antigo e inclusive existe o tarô egípcio, né? Mas também os princípios do tarô, onde também tem muito de Kabbalah judaica, e todo esse conhecimento vem dos povos antigos, dos essênios, dos caldeus. Então, é um conhecimento que foi formalizado depois, mas os seus princípios, os seus arquétipos já vinham de muitos anos. Ou seja, então, na época de Jesus, poderia não ter o baralho, nem o tarô formalizado, mas são conhecimentos do mundo antigo, certo? Então, deixa eu só voltar, porque a gente está falando, então, o número 9, tá? Um número simbólico, um número cabalístico, um número maravilhoso. Um número que fala de conclusão para iniciar, um número que também tem a questão do 3 vezes 3, se a gente quiser pegar aí esse conceito também, e o 3 como usando de novo a árvore da vida, como o triângulo superno da árvore da vida, que seria Keter, Horma e Binah, que forma o triângulo lá no topo. Então, assim, são muitas coisas e eu não quero também pesar muito isso aqui, porque é só uma pequena introdução, certo? Então, eu estou usando o texto das bem-aventuranças, mas primeiro eu estou fazendo um passeio sobre o que tem em volta. Então, o que envolve a questão das bem-aventuranças? Elas são 9. Falei tudo isso para falar. Isso, elas são 9. Agora, a gente pode pensar no cenário. Jesus foi ali para pé de uma montanha, o sermão da montanha. Jesus, ele como professor, mestre, pedagogo, com sua didática maravilhosa, ele usou o cenário já para ensinar. Essa montanha já diz muito, já diz muita coisa essa montanha. Não sei se você já assistiu, tem muitos documentários, muitos filmes, inclusive de casos reais, de pessoas que vão escalar o Himalaia, por exemplo, que é o mais difícil. Então, a montanha, ela já traz essa simbologia de quem quer escalar e subir essa montanha, ele é um buscador, ele é um peregrino, né? Um iniciado, poderíamos chamar assim também. É um discípulo, um aluno que começa uma trajetória rumo ao seu objetivo, que é chegar ao topo. E uma das traduções, digamos, dos sinônimos para discípulo, também é novato, ou seja, então, Jesus quando coloca ali essa montanha e esse texto maravilhoso, onde sugere essa escalada, essa montanha significando um caminho, essa subida, então também
já tem ali esse indício de que é esse iniciado, esse novato, esse discípulo, esse buscador que vai subir essa montanha rumo à iluminação, digamos, rumo ao objetivo final, rumo à luz infinita. E se a gente pode usar um exemplo da própria Bíblia, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para pegar as tábuas da lei, os mandamentos, então, uma montanha. Então, essa simbologia de subir, de escalar, de chegar ao topo, e literalmente, Moisés ele foi iluminado. O texto diz que quando ele desceu, todos viram que seu rosto brilhava. Então, é uma simbologia linda, maravilhosa dessa subida, dessa escalada rumo à luz. Bem-aventurança. Hoje eu vou só ficar nesse pedacinho, não vou nem entrar nas bem-aventuranças, tá? Só esse panorama para a gente entrar no texto já com essas coisas já incrustadas de que elas precisam ser pensadas antes ainda do próprio texto que diz quem são esses bem-aventurados. Então, a bem-aventurança tem várias traduções, né? Tem algumas Bíblias que trazem bem-aventurados, outras trazem abençoado, bendito e feliz, que é a raiz da palavra, né? No original grego, no Novo Testamento, é usada a palavra makarios, que é feliz, não é bem feliz, mas é a raiz, né, de feliz. Então, felizes são, também poderia ser, felizes são, no caso agora, a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, de Deus. Tem várias traduções, tem algumas traduções que é só pobres, não tem o espírito, mas eu não vou entrar nela hoje, né? Eu estou falando da bem-aventurança, esse feliz. E é tão relativo, não falar de felicidade, é algo tão quase fugaz, né? Porque são só momentos, não existe uma felicidade plena e eterna. E na nossa vida aqui terrena, realmente nós temos altos e baixos, mas então é exatamente dessa outra felicidade que esse texto trata. É um estado, essa bem-aventurança é um estado de suprema felicidade, é tipo uma libertação do apego às coisas terrenas, ao que pode atrapalhar, no caso, essa minha felicidade. Então, tanto que o verbo está no presente, né? Bem-aventurado bem-aventurados são, é como se fosse uma afirmação. Então, assim, uma felicidade que ela independe do que está acontecendo ao redor, das circunstâncias. Por quê? Mas por que isso? Porque essa felicidade é esse caminhar, é essa caminhada. Porque o meu objetivo é aquela luz lá em cima, é aquele pontinho. Então, quando eu falei do Himalaia, né, qual é a alegria, a felicidade desses homens e mulheres que escalam esse Himalaia? É claro, a superação de conseguir, né, tem outras questões esportivas, até grana envolvida, mas a felicidade é ir lá em cima, daquele berro, e colocar uma bandeirinha. Então, esse é o alvo. E quando ele está subindo, e as tempestades, o frio, a fome, a dor, não importam, porque ele pensa nesse momento, é esse momento lá em cima
da suprema felicidade que empurra para cima. Então, quando Jesus fala bem-aventurados são, é isso. Olha, vocês são felizes, vocês já são. Por quê? Vocês estão subindo, vocês vão subir aqui essa montanha rumo a algo de mais precioso que existe, no caso dele, o Pai. Então, a felicidade é esse caminhar para esse encontro, para esse clímax. Avançar, evoluir, crescer. Então, a jornada que é feliz. Ah, mas às vezes eu não me sinto feliz. Sim, acontece, claro. São essas tempestades que tentam derrubar a gente. Mas é a jornada. Ela é feliz por quê? Porque ela conduz ao topo, à luz, à verdade, à fonte. Ela não depende das circunstâncias que eu esteja passando. Então esse desejo, né, esse receber, que também a Kabbalah traz como que, aliás, a palavra Kabbalah significa esse receber, essa recepção da emanação divina. Então é esse impulso, essa força que move. E mover para cima, estamos contra a gravidade, se ainda vamos observar isso. Então, é uma força, é um impulso muito forte. É esse amor gigante, esse desejo, sabe? É como um amante busca o seu amor. É um retorno à fonte, é uma necessidade, é uma fome, é uma sede. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados são, ele está falando disso, dessa felicidade de buscar, de chegar lá no topo. E o cristianismo deturpou muitos textos bíblicos e leva isso de uma forma menor, muito pequena. Felizes são os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Então associam isso, inclusive, a pessoas com deficiência mental e tal. Gente, nada a ver. Eu não vou falar hoje ainda sobre as bem-aventuranças, mas só também um toque aqui. Esse pobre de espírito que vai vir na primeira, o pobre, é alguém que tem falta, que tem escassez dessa fonte. Então ele precisa dessa fonte. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com como algumas pessoas interpretam, com pessoas que têm deficiência mental. Não é nada disso. É eu saber que eu necessito. Então eu tenho essa falta. Então eu vou subir essa montanha para chegar nessa luz, nessa fonte. E esse caminho, esse caminhar é feliz, porque eu estou indo encontrar com tudo que eu mais desejo, que é a fonte, tá? Eu não quero que o vídeo fique grande, então eu vou parar por aqui, porque é só uma introdução. Então, se você quer continuar, quer ouvir sobre as bem-aventuranças, me dá um joinha aí, tá? Eu tenho maior amor, maior carinho em preparar tudo para vocês, mas assim, se o canal não está dando resultados, então eu vou procurar outros lugares, outras plataformas, outras formas de passar isso. Então, para eu saber que vocês do YouTube também querem, então curte aí, se quiser comentar melhor ainda, tá bom? Me segue, quem ainda não segue, se você veio parar nesse vídeo assim por acaso e não me segue ainda, então se inscreve no canal. E eu quero terminar com um poema. Esse cara é maravilhoso. O nome dele é Jalaluddin Rumi. Um poeta sufi
que faz, eles chamam de poemas místicos, né? Porque ele fala de Deus com uma intensidade, com um amor, com uma devoção, com uma adoração. Tem pessoas que até usam como poemas de amor, e podem ser usados também, mas então ele demonstra e ele coloca nos seus versos esse desejo, essa força, dessa busca por essa fonte, porque é só a fonte que sacia ele. Eu vou ler para vocês aqui. Fica, se te interessa, através dos jardins, através dos pomares, estou partindo. Meu dia é sombrio sem sua face, eis porque me dirijo agora à chama brilhante no céu. Minha alma corre à frente e diz: o corpo é lento demais, estou partindo. Maçãs exalam no pomar de minha alma, seu perfume me invade e me transporta para a colheita das maçãs. Ventos súbitos não me desviarão, qual montanha de ferro, cada um de meus passos dirige-se ao amado. Minha cabeça rompeu-se com a dor de sua perda, em busca de uma nova vida, cabeça erguida, estou partindo. Sou fogo vivo e mais pareço betume. Quero ser óleo límpido em tua lâmpada e por isso parto. Pareço imóvel como a montanha, mas sigo pouco a pouco em direção à pequena fresta. Estou chegando.